Oi, pessoal! Antes da gente começar, só um lembrete rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma análise como essa, tá bom? Bom, hoje o nosso mergulho é num peixinho super conhecido e querido nos aquários, a Coridora bronze ou Coridoras aeneus. A gente se baseou num guia bem completo para essa conversa. A ideia é explorar as características principais, os cuidados que ela precisa e algumas curiosidades, né? Vamos desvendar essa pequena? Ok, vamos lá. Vamos sim. Olha, a Corridora Bronze é um clássico aqui da América do Sul. Vem lá das bacias amazônicas, rios da Venezuela, Trinidade, Brasil, Argentina, bastante lugar. É um peixinho de fundo, bem pacífico e uma coisa crucial, ela é gregária. Precisa viver em grupo, tipo 6 ou mais juntas, para se sentirem bem seguras e mostrarem o comportamento natural delas. E o tamanho delas? Ah, ficam adultas ali entre 5 e 7 centímetros, mais ou menos, um tamanho bom para muitos aquários. E aqui já entra uma coisa que eu acho fascinante, as adaptações delas. Tem aquela história de respirar fora d'água, né? Como funciona isso? Exatamente, é incrível. Elas conseguem respirar o ar atmosférico mesmo. Dão uma subidinha rápida até a superfície, pegam uma bolha de ar, e aí o oxigênio é absorvido pelo intestino. Pelo intestino, nossa! Sim, isso ajuda demais elas a sobreviverem em locais onde às vezes falta oxigênio na água. É uma super vantagem. Que demais! E tem mais coisa curiosa, né? Ouvi falar que elas piscam. É, entre aspas, né? O que acontece é que elas conseguem mover os olhos para baixo de um jeito que parece uma piscada. É bem diferente da maioria dos peixes. Legal. E sobre a fama de limpadora? Muita gente compra achando que ela vai fazer a faxina. Pois é, isso é um ponto importante. Elas ajudam sim, porque ficam fuçando o substrato procurando comida, o que movimenta um pouco a sujeira. Mas assim, achar que elas vivem só de resto é um mito. Ah, então precisam de dieta própria. Com certeza. E outra coisa, Defesa. elas têm os espinhos nas nadadeiras peitorais. Se um peixe maior tentar abocanhar, ele pode se dar mal. Entendi. Bom saber desses detalhes. E para quem quer ter um grupo delas, como tem que ser o aquário? Olha, para um grupinho pequeno, um aquário de uns 40 litros até dá. Mas o ideal mesmo, para elas ficarem confortáveis, é 60 litros ou mais, sabe? E os parâmetros da água são importantes. Temperatura entre 22 e 26 graus Celsius. O pH pode variar um pouco, de 6,0 a 7,5, ou seja, de levemente ácido a neutro. E a dureza da água, baixa a moderada. E os vilões de sempre: amônia e nitrito. Zero. Sempre zero. Elas são bem sensíveis à poluição da água, então a qualidade tem que ser muito boa. E você mencionou o substrato. Parece que isso é bem crítico para elas, né? É fundamental. O que é fascinante aqui é essa necessidade de um substrato específico. Tem que ser algo macio, tipo areia bem fina, ou um cascalho pequeno e arredondado, sem pontas. Por quê? Por causa dos barbilhões. Aqueles bigodinhos que elas têm na boca são super sensíveis. Usam para encontrar comida no fundo. Se o substrato for pontiagudo, machuca feio. Nossa, faz todo sentido. E o resto do ambiente? Plantas, luz. Elas adoram esconderijos, plantas, troncos, tocas. Tudo isso ajuda elas a se sentirem seguras. E preferem uma iluminação mais para baixo ou moderada e um filtro que não faça aquela correnteza muito forte no fundo. Tá, ambiente anotado. E alimentação? Já falamos que não vivem de restos. O que dá para elas comer então? A base da dieta deve ser ração própria para peixes de fundo, aquelas em pastilhas ou grânulos que afundam rápido, para garantir que chegue até elas. E dá para variar? Deve. Variar é ótimo. Alimentos congelados como bloodworms, artemia, são excelentes. Se conseguir dar alimento vivo, tipo Tubifex, melhor ainda, mas com cuidado na procedência. E a frequência? Todo dia? Uma vez ao dia, ou até em dias alternados, está ótimo. O importante é ver se a comida está chegando lá no fundo para elas e não exagerar na quantidade. Beleza. E a manutenção do aquário em si? Como manter tudo em ordem para elas? O básico e essencial. Trocas parciais de água, as TPAs. Semanalmente, trocar uns 25 a 30% da água ajuda a manter tudo limpo e estável. E mesmo com elas revirando o fundo, precisa limpar o substrato? Sim, isso levanta uma questão importante sobre a limpeza. Mesmo que elas ajudem a movimentar, a sinfonagem do substrato continua sendo fundamental para tirar os detritos que acumulam e que elas não comem. Entendi.
E saúde? Elas pegam alguma doença fácil? Olha, como a maioria dos peixes, se as condições não estiverem boas, elas podem ter problemas. Íctio, aqueles pontinhos brancos, é comum. Ou podridão das nadadeiras. Mas geralmente isso está ligado à qualidade da água, o estresse. Então a melhor coisa é prevenir. Água limpa, fazer quarentena quando comprar peixe novo e não colocar peixe demais no aquário. Para quem está pensando num aquário comunitário, a Coridora Bronze é uma boa pedida. Com quem ela se dá bem? É uma ótima pedida. São super pacíficas. Convivem muito bem com a maioria dos tetras, tipo néons, cardinais, com pocilídeos, que são os plates, moles, guppies, rasboras também. Peixes tranquilos em geral. Mas tem peixe que não dá para misturar, né? Tem, sim. Muita atenção com isso. Peixes muito grandes e agressivos como Oscars ou Jack Dempsey, nem pensar. Outros peixes de fundo que sejam muito territoriais também podem dar problema. E peixes que precisam de água muito alcalina, como ciclídeos africanos, são incompatíveis por causa das necessidades diferentes de água. Então, resumindo um pouco, a Coridora Bronze é aquele peixe pacífico, social, precisa mesmo do grupo, tem essa exigência do substrato macio, precisa de comida própria lá no fundo e convive bem com um monte de espécie tranquila. Se a gente conectar isso ao quadro geral, ela é uma adição excelente para o aquário. Traz vida, movimento no fundo, um comportamento legal de observar e é acessível, né? Serve para aquaristas de vários níveis, desde que respeitem essas necessidades dela. E fiquei pensando naquela habilidade de respirar ar. Como será que essa adaptação tão única influencia o jeito delas viverem e sobreviverem lá na natureza? Especialmente em lugares onde o oxigênio da água pode variar muito. Como elas se saem comparadas com outros peixes de fundo que não têm isso? Fica aí uma coisa pra gente pensar, né? Com certeza. Uma reflexão interessante sobre a evolução. Bom, esperamos que essa análise da Coryodora Bronze tenha ajudado a conhecer melhor esse peixinho tão legal. E lembrando, toda segunda-feira tem peixe novo pra gente explorar aqui no canal. Então, até a próxima!